Quero trazer uma palavra chamada a fé que vence. A fé que vence. 1 Samuel capítulo 1, verso 10 ao 18, nós encontramos um texto que fala da história dessa mulher chamada Ana. Ana ficou conhecida por se tornar a mãe de Samuel. E essa história, mais do que nunca, mais do que qualquer outra, nos fala de um exemplo de fé, uma fé transformadora, que acima de tudo reflete características essenciais para nossas vidas hoje e também para uma igreja do Senhor. Nós podemos olhar para Ana como uma igreja, nós podemos olhar para a postura de Ana como a postura de uma igreja, nós podemos encontrar a fé de Ana com características que precisa ser a fé de uma igreja. Quando eu falo de uma igreja, eu falo de mim e de você, não falo do prédio, das quatro paredes. Eu falo de sermos uma igreja que tem características a qual Ana reflete, a qual Ana apresenta, e com aplicações práticas para a nossa vida no cotidiano, todos os dias. Nós precisamos de uma fé que nos leva a vencer. Todos os dias nós precisamos imitar ou nos inspirar na atitude de Ana, para nos levar a conquistar os sonhos que Deus tem para cada um de nós. Irmãos, hoje mais do que nunca, nós precisamos nos inspirar nessa história. Ana foi uma mulher que enfrentou dores. Quantos de nós não já enfrentamos ou estamos enfrentando dores? Ana foi uma mulher que não escolheu, mas viveu uma esterilidade no seu ventre. Quantos de nós, às vezes, a gente quer gerar algo, a gente quer dar luz a algo e não consegue? A gente tem sonhos que projeta, que planeja, que calcula, que desenha, mas a gente às vezes não consegue dar luz a isso. Então a gente passa por situações a qual Ana também passou. E a gente vê aqui uma fé transformadora. Nós vemos Ana passar por humilhação, vemos Ana passar por provação, vemos Ana passar por perseguição, vemos Ana passar por calúnia, vemos Ana passar por humilhação, por necessidade, por esterilidade, mas a sua resposta foi uma resposta de fé. A sua postura foi uma postura de alguém que tinha uma fé a ponto de levá-la a contemplar o milagre, a ver a vitória, a mudar a realidade. A resposta de Ana não foi baseada na sua amargura, ainda que ela estivesse com a alma amargurada, como ela bem diz, mas a sua resposta foi diferente. Então nós precisamos sair daqui nessa noite, na certeza e na postura de respondermos diferente a esse mundo, de fazermos diferente ao que o mundo espera de nós, de nos posicionarmos diferente ao que talvez nossos amigos ou familiares esperam que a gente faça. Ana, uma mulher comum, como eu e você, um ser humano comum do Antigo Testamento, tornou-se um exemplo de uma mulher, de uma personagem com uma fé extraordinária. E a sua história aqui descrita no livro de Samuel, não é apenas, e se resume apenas sobre o milagre do nascimento de Samuel, mas sobre o legado que Ana deixa. Porque muito mais do que gerar Samuel, Ana deixou um legado para a sua geração. Essa é a minha missão e a sua missão como igreja. Essa é a nossa missão como pai, mãe, filho, irmão, seja o que for. Nós precisamos entender que existe algo muito maior e mais precioso sobre nós, e que isso a gente não vai deixar para as pessoas, mas a gente pode deixar nas pessoas. Ana deixou um legado tremendo. A sua fé, ela moldou um estilo de vida, ela moldou um caráter, influenciou toda uma nação. A fé de Ana influenciou a nação de Israel, trouxe uma mudança radical nos tempos, porque não foi só um filho colocado no mundo, mas foi um legado deixado para gerações. O que eu e você queremos deixarmos nessa geração? Qual é a nossa atitude, nossa postura num tempo como esse? Ana representa um perfil de igreja que acima de tudo entende que a missão é muito maior do que a sua própria vida. A missão de deixarmos um legado nas gerações, a missão de tocarmos nas gerações. Nós somos uma igreja que amamos
receber as pessoas, amamos ver as pessoas se entregando para Jesus, amamos, celebramos como nunca, como ninguém, quando cada vida aqui aceita Jesus, converte-se no seu caminho, passa a pertencer à igreja, vem congregar conosco, daqui começa a crescer, começa a colocar o seu coração na causa, começa a criar a sua história aqui, porque nós entendemos que isso vai muito mais do que nós mesmos, é um legado que nós estamos construindo para a nossa geração. Se eu olho para a história dessa mulher e leio a história dessa mulher, vai muito mais do que um milagre, vai sobre um legado, e eu e você precisamos entender isso. O que Deus tem para nós é muito mais do que um milagre. O que o Senhor espera de mim e de você é muito mais do que um milagre, de uma realização, de um pedido que você faz, de uma cura, ou de uma libertação, ou de um filho gerado, como a minha casa experimentou. A gente orou muitos anos para gerar um filho, 4 anos de espera, e Deus nos deu 3. A gente pediu 1, Deus deu 3, porque Deus é generoso demais. Mas a gente entende que muito mais do que gerar um milagre, Deus nos deu a oportunidade de deixar um legado. Deus quer mudar a sua mentalidade hoje, amém? Deus quer mudar o teu coração hoje, você que está aqui nesse lugar. Você não veio aqui à toa, Deus quer falar com você, para que você abra os seus olhos no tempo que você tem. Ana representa esse perfil de uma igreja que, acima de tudo, confia em Deus, que adora sinceramente aquele que é o único digno de mudar a nossa história, e vive para impactar uma geração. Esse é o perfil de todos nós. Nós precisamos nos moldar a esse perfil, de confiar em Deus acima de tudo, de adorar a Ele com toda a sinceridade do nosso ser, e de entendermos a nossa missão de impactar uma geração, de deixar um legado, um exemplo de fé que vence, não que desiste, não que é derrotado, não que fica no meio do caminho, não que prefere outras coisas, mas um exemplo de fé daquele que é perseverante, que vai em busca da vitória. Amém? Então Ana não respondeu com a sua amargura, em vez disso ela nos ensina atitudes poderosas. Ana nos ensina, por exemplo, a agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Nessa noite essa história quer transformar a sua forma de agradecer. Você vai sair daqui muito mais grato do que entrou, amém? Você está comigo? Você vai chegar na sua casa, você vai agradecer pela sua família, como você não vem fazendo há alguns dias já. Você, marido, vai agradecer pela esposa que Deus te deu. Posso ouvir um amém? Você, mulher, vai agradecer pelo marido que Deus te presenteou. Posso ouvir um amém aí? E não é agradecer para Deus, Senhor, obrigado. Não é agradecer para a pessoa mesmo. Obrigado por você existir na minha vida. Você pode dizer a essa pessoa que está ao seu lado aí, obrigado por você existir na minha vida. Vai lá, irmão, vai lá. Ah, mas eu não conheço não, mas não tem problema. Só o fato dela estar sentada do seu lado já contribui para você ser alguém melhor, amém? Ana nos ensina também uma atitude poderosa, que é entregar tudo àquele que lhe deu tudo. Entregar o coração àquele que deu a vida. Entregar tudo que tenho àquele que me deu tudo que eu tenho. E Ana também nos ensina a viver plenamente para transbordar a glória de Deus. Então essas atitudes moldam a realidade de uma igreja. Porque uma igreja, ela precisa ser grata a Deus em todas as circunstâncias. Uma igreja precisa entregar tudo o que ela tem àquele que deu tudo o que ela possui. E uma igreja precisa viver para a glória de Deus, para transbordar a presença do Senhor. Então, olhando para essa história, nós vamos receber mais de Deus sobre essas 3 atitudes poderosas de Ana, que o Senhor espera de mim e de você também. A primeira delas é: agradeça. Uma fé que vence é a fé que louva em meio à dor. Uma fé que vence é uma fé que agradece mesmo sem ter.
Uma fé que vence é uma fé que adora, independente do que está acontecendo ao seu lado. Uma fé que vence é uma fé que louva, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja chorando, mesmo que esteja angustiado, mesmo que esteja sofrendo. Ana carregava um peso enorme, irmãos, principalmente para aquele tempo, que a esterilidade hoje se resolve muito fácil. Se faz uma inseminação, se for o último caso. Mas você tem vários recursos, tem injeção, tem comprimido, tem tabela, tem vários recursos. Mas no tempo de Ana, não tinha recurso, só tinha um caminho, era fé em Deus para fazer o milagre. Então Ana carregava um peso enorme da esterilidade, um estigma em sua cultura, porque uma mulher que não gerava filhos era como se fosse uma mulher amaldiçoada por Deus. O ventre fechado era a maldição de Deus para a família não prosperar. E Ana passava pelas provações, porque acima de tudo ela via Penina dar filhos a Eucana. E ela era humilhada por essa situação. Mesmo assim, o que a gente encontra no texto? Se você ler alguns versículos antes, você vai ver que você encontra Ana indo à igreja, indo ao tabernáculo, adorar a Deus, orar ao Senhor com fervor no coração. Então você não vê Ana fugindo, você vê Ana se rendendo, indo buscar a Deus. Mas pastor, acredito que era muito difícil para Ana conviver com a situação, e era. Mas você vê Ana respondendo de forma diferente, irmãos. Nós precisamos aprender a responder de forma diferente as coisas que acontecem conosco no dia a dia. A gente precisa dessa sabedoria, a gente precisa dessa certeza, dessa convicção, desse impulsionamento, de estarmos mesmo que sofrendo, chorando, dolorido, mas a gente buscar a Deus, a gente ir aonde Deus está, e a gente render graças a Ele, a gente agradecer a Deus, a gente colocar nossa fé e adorar, mesmo que no meio da dor. A oração de Ana não era apenas um pedido, mas era um ato de gratidão e confiança a Deus. Era a adoração em meio a dor. A gente encontra aqui uma fé persistente. Ana nos ensina que a igreja deve ser um lugar de oração fervorosa. Ana nos ensina que a igreja deve ser esse lugar onde mesmo a gente sofrendo, chorando, com dor, mas a gente vai lá buscar ao Senhor, porque a gente sabe que lá nós encontraremos uma resposta. Nós sabemos que lá nós encontraremos aquele que pode mudar a nossa realidade. Então Ana nos ensina que esse lugar de oração fervorosa, mesmo em meio às adversidades, é um lugar acessível a todos nós. E não é distante, é um lugar muito perto. Jesus exortava os homens que caminhavam com Ele a buscar a presença do Pai em oração constante. Mesmo que estivessem desanimados, o Senhor inspirava eles a orar. Porque a oração, ela precisa ser essa ferramenta de mudar a realidade sobre a nossa vida. Irmãos, a oração ela é tão poderosa que ela é capaz de mudar nosso estado emocional. Experimente isso. Nos dias que você estiver mais triste, coloque o seu joelho no chão, passe pelo menos 30 minutos orando, e você vai ver o seu estado emocional mudar. Você vai ver a sua mentalidade começar a fluir, pensar em uma saída. Você está comigo aqui? Então Ana orava com persistência, até experimentar a intervenção divina. Quero te dar um conselho: ore até você ouvir Deus falar. Ore até você experimentar de uma intervenção divina. E aí Ana orava, e aí a Bíblia diz que o sacerdote ali, que estava lá no templo, na igreja, era o líder da igreja, ele vê aquela cena da mulher ali, de joelhos, se quebrantando, orando, ele não ouvia nada da sua boca, mas ele via os seus lábios, e acredito, irmãos, que Ana não estava orando, presta atenção, porque para ele dizer que ela estava embriagada, qual era a postura de Ana? Como Ana estava?
Ela não estava talvez assim sentado com você orando, tão simples assim, tão certinho, não. Acredito que Ana estava, tomada pelo Espírito Santo, né? E talvez ela tivesse lá como se tivesse cheia, orando de um lado para o outro, como se tivesse quase caindo, mas ela ia lá e orava, e Eli olhava aquela cena, não via nada saindo da boca dela. Eli logo interpreta de forma errada, e ele diz: essa mulher está embriagada uma hora dessa. Irmãos, a gente precisa aprender a ser perseverante. Mesmo que pessoas nos julguem, mesmo que pessoas olhem e não acreditem, mesmo que pessoas descredibilizem a nossa postura, a nossa adoração, a nossa oração, não se importa com isso não. Você precisa ser fervoroso na presença do Senhor, você precisa ser extravagante na presença dEle. Você não precisa estar lá, porque eu estou preocupado com o que o irmão vai pensar de mim, o que é que ele vai falar de mim. Não, se você está num ambiente como esse, oportuno da presença dEle, manifeste a sua glória, rasgue os céus, seja extravagante, manifeste a presença do Senhor, deixa o Espírito Santo fluir em você. Ele diz: Ana, você está embriagada, mulher. O que tu faz embriagada aqui uma hora dessa? E aí Ana vai responder dizendo assim: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou cheia. Eu não estou embriagada, eu estou cheia. Eu não estou embriagado, eu estou cheia da presença dEle. Eu estou cheia da presença dEle. Isso me faz ser alguém que tem uma gratidão por Deus tremenda. Meu ventre está fértil, mas eu sou grato àquele que me deu a vida. Nós precisamos aprender a agradecer mais a Deus. Uma fé que nos faz ver o invisível, nos fará sempre agradecer, mesmo que nós não tenhamos aquilo que a gente quer. Ana agradecia a Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para você. Sabe o que Deus espera de você? É que você agradeça. O que você quer receber do Senhor? Agradeça antes. Qual o milagre que a tua casa precisa? Agradeça antes. Qual é a mudança que você está esperando? Agradeça antes. Agradecendo, nós vamos abrir caminho para o milagre acontecer. Se tem uma coisa que nós ensinamos e vivemos nessa igreja, é a realidade da gratidão. Nós precisamos ser gratos. Gratos a Deus, gratos às pessoas, porque isso abre caminho para milagre. Toda ingratidão trava os céus na nossa direção. Mas a gratidão, irmãos, ela vai abrir a porta para o milagre que você e a sua casa precisam. Então, exerça a sua fé em gratidão, agradeça a Deus. A fé que louva em meio à dor é a fé de alguém que é grato ao Senhor. A fé que louva em meio à dor é a fé de alguém que é grato ao Senhor. Se você deixar de ser grato a Deus, vai deixar de adorar a Deus no meio das dores. Você vai deixar de confiar em Deus no meio das crises, das lutas. Não, se está doendo, agradeça ainda mais. Se está doendo, grite ainda mais. Se está doendo, adore ainda mais a Ele. Se está doendo, ore de forma mais fervorosa ao Senhor. Quantas vezes nós nos murmuramos em vez de agradecer? Hoje o Senhor quer que você mude essa postura. Hoje o Senhor quer que você se posicione de forma diferente na sua casa, para os seus familiares, para os seus parentes, para os seus filhos, para os seus líderes. Hoje o Senhor quer que você saia daqui de forma diferente. Faça diferente, você vai ver, experimentar algo diferente do Senhor na sua vida. Hoje escolha agradecer a Deus. Mesmo que, irmãos, a resposta ainda não tenha chegado daquilo que você tem pedido. Porque a gratidão abre o coração para Deus agir. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo pela oração e súplica com ações de graças. Apresente em oração a Deus seus pedidos. Mas antes de orar, a Bíblia diz: agradeça. Agradeça. Amém? Agradeça ao Senhor. Talvez já faz dias que você não emite uma palavra de gratidão a Deus ou a alguém que tem sido relevante na sua direção.
Às vezes só você dizer assim, eu sou grato pela sua vida. Você já abre caminho para o milagre do Senhor acontecer na sua vida. Você está comigo? Você está comigo, amém? Segunda atitude poderosa aqui de Ana é a entrega. Nós vemos Ana agradecendo antes de receber, porque a sua adoração era uma adoração de gratidão, e nós vemos Ana entregar ao Senhor. Então a fé que vence é a fé que consagra o mais precioso. É a fé que consagra o mais importante. É a fé que consagra a melhor parte. Após Ana orar, se quebrantar, ela ouve daquele mesmo homem que disse que ela estava embriagada, ela ouve de Eli dizendo: vai em paz, Ana, o Deus de Israel te abençoe e faça conforme aquilo que você precisa. Essa bênção foi o suficiente para gerar o milagre. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando com você, igreja? Ana não desrespeitou Eli. Eli disse: você está embriagada. Ela disse: não, meu Senhor. Ela podia responder à altura, ela podia responder baseada na sua amargura, ela podia responder baseada nas suas emoções, na sua raiva. Como o Senhor tem coragem de dizer que eu estou bêbada? Que conversa é essa? Que calúnia é essa? Eu não fico mais nesse lugar. A resposta de Ana foi: não, meu Senhor, quem dera a serva de Deus possa ser visitada por Ele. Eu estou aqui me quebrantando, orando e pedindo um milagre ao Senhor. Ele olha e diz assim: tá bom, então vai em paz, Deus te abençoe e realize o teu milagre. A Bíblia diz que o semblante de Ana muda na hora. E ela vai para casa. E ela se deita com seu marido. E a Bíblia diz que ela fica grávida. Uau! Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você pode aplaudir a esse Deus que faz o milagre? A fé que consagra o mais importante, porque a Bíblia vai dizer que após Ana ficar grávida, gerar Samuel, Ana cumpre aquilo que ela tinha dito ao Senhor, porque na sua oração ela disse: se o Senhor me der um filho homem, eu te devolverei, eu te entregarei, Senhor. E aí Ana, após o milagre de Samuel, Ana não se apegou ao que Deus lhe deu. Ela cumpriu o seu voto, entregando seu filho ao serviço do Senhor no tabernáculo. Esse ato, irmãos, de entrega não foi fácil. Porque a gente pode pensar um pouco aqui, se colocar no lugar dela, e a gente vai entender que há um desafio a gente entregar ao Senhor aquilo que a gente tanto queria, aquilo que a gente tanto pediu. Imagina essa mulher, irmãos, deixar o seu filho pequeno e ir embora sem Samuel, deixar para ser cuidado por aquele que disse que ela estava embriagada. Samuel foi criado nessa casa, com os 2 filhos de Eli desviados. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado, Deus faz acontecer. Esse ato de entrega não foi fácil, mas Ana sabia que Samuel pertencia a Deus, e a sua entrega foi um ato de fé e obediência, um ato sacrificial, que também fala sobre a igreja do Senhor, porque fala sobre a cruz de Cristo, um ato sacrificial, de dar a Deus aquilo que pertence a Deus. E essa atitude reflete uma fé que confia acima de tudo nos planos que Deus tem, acima dos nossos desejos humanos. Porque a gente deseja coisa, a gente quer coisa, a gente projeta, sonha. Não tem pecado nenhum nisso, de a gente querer conquistar coisas. Mas quando as coisas roubam o nosso coração do Senhor, esse é o problema. Então a gente precisa, igreja do Senhor, permanecer com essa fé ao ponto de consagrar o que a gente tem de mais precioso para Deus, pois foi Ele que nos deu. Você está comigo? Pela manhã nós estamos aqui testemunhando
sobre 9 anos que nós temos igreja, o que Deus já fez ao longo desse tempo. Quando a gente começou, a igreja começou na garagem da casa da família do diácono Beto Farias, ali na Mostardinha, né? Mostardinha Bom Dia, ali na divisa. Uma garagem. E aí Deus foi e fez o apóstolo alugar o primeiro espaço. E aí foi quando a gente chegou, os pastores, para pastorear a igreja. Tinha 40 pessoas. Não tinha piso, cimento grosso. Quando a gente cantava aqui uma canção, vamos pular, aí a fumaça subia, mas não era fumaça feito essa, era a poeira mesmo que subia. E a gente se alegrava, a gente se animava, via as pessoas se convertendo. O prédio não dava mais. Os banheiros era um banheiro só, que quando abria a porta, eu estava pregando aqui, a porta do banheiro abria. E a gente ali pregando, eu pregava de terno, de gravata, irmão, eu pregava. Todo animado com aquela ombreira aqui, a ombreira, quando eu fazia assim. O sapato brilhoso, as gravatas cheias de brilho. Era, irmão. Mas a gente estava ali. E a gente era uma igreja de fé que vence, porque a gente sempre profetizava. Deus vai colocar um piso nesse lugar. Aí a gente dizia, glória a Deus. Vamos fazer um desafio, cada um assume 1 metro da cerâmica. A gente bota piso. O calor sobe. Deus vai nos dar um ar-condicionado. O ventilador fazia barulho. A gente, vamos profetizar. E a gente conseguiu, Deus nos deu 4 máquinas de ar-condicionado. E a gente climatizou a casa. E aí Deus disse, o lugar está pequeno, não cabia mais. A gente fez 2 cultos domingo, não cabia mais. E aí Deus disse, tem 30 dias para o aniversário da igreja. Derrube a parede e multiplique o espaço. Eu chamei os irmãos e disse, olha, Deus está dizendo para a gente derrubar a parede. 30 dias, pastor, 30 dias. Tem quanto no caixa? Tem dinheiro não, irmão. A gente tem fé, a fé que vence. Mas como vai ser? Não sei, Deus, vamos consagrar o Senhor, Ele vai fazer. Chamei os irmãos, chamei Cláudio, topa, vamos lá. A gente começou 30 dias. Fizemos a estrutura de piso, teto, parede, elétrica, altar, ar-condicionado, cadeira. Virava o dia, a gente terminava 3, 4 da manhã, às vezes pegava turno e virava. Somando e contando com quem estava lá, criança, adolescente, jovem, adulto, todo mundo botando a mão no arado. Dia do aniversário da igreja, a gente está com um templo 2 vezes maior, inaugurando um novo espaço. E no primeiro dia, já não cabia mais de pessoas. A fé que vence é a fé que consagra tudo a Deus. Porque se tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus. E a gente começou essa história. A gente tinha um projetor que às vezes falhava, às vezes botava letra. A pastora começou, vamos profetizar que Deus vai nos dar um telão de LED. Toda vez que você olhar para cá, olhe para o telão de LED. Aí a igreja dizia, amém, meu Deus. E a gente foi gerando, consagrando ao Senhor. Senhor, tu sabe que pertence ao Senhor. A gente não quer um telão para se mostrar, a gente quer um telão para mostrar melhor para as pessoas aquilo que a gente tem para transmitir. E Deus nos deu a oportunidade, porque um telão de LED, irmão, não é todo mundo que consegue, porque a despesa é alta. E aí Deus foi lá, mexeu do jeito dele, e Deus nos deu a oportunidade. A pessoa que nos alugava disse, pastor, o senhor não quer comprar não? Eu disse, se eu quero comprar, eu vou comprar e vou te pagar como eu posso. Aí ele disse, como assim, pastor? Eu vou te pagando de pedaço, não sei quantas vezes. Aí ele disse, tá bom, mas pode deixar aí, é de vocês. E a gente comprou o telão, foi pagando. E aí Deus nos deu a direção, porque chegou o tempo daquele lugar lá. E aí Deus nos deu a direção, a gente passou por aqui, viu a placa, a gente veio para cá, olhou o espaço. Eu disse, rapaz, é muito.
Eu confesso, irmão, que eu fiquei sem fé. Porque o espaço era muito grande e o valor era 3 vezes daquilo que a gente pagava lá. Aí Deus disse, consagre, que é a fé que vence é a fé que consagra tudo a Deus. Aí eu disse, Senhor, se o Senhor nos der, é do Senhor. Um homem liga para mim, um mês depois, e diz, pastor, o senhor não vai querer o lugar não? O lugar é de vocês, já separei aqui, venha. A gente veio, conversou com ele, eu fiz a proposta, ele pediu X, eu disse, eu vou pagar meio X. Ele disse, o senhor está doido? Eu disse, não, eu estou certo de que Deus está nos dando espaço para a gente trazer a igreja do Senhor. Ele, vou conversar com o dono, conversou, no outro dia ele, pastor, não sei como foi, mas o dono aceitou. Aí eu disse, e agora? Porque o meu X era 3 vezes do que a gente pagava lá. Aí eu disse, nós vamos, trouxe a igreja para cá, não tinha piso, não tinha nada, irmão. A gente entrou aqui, Deus nos levou a, assim vocês começaram lá, assim está começando aqui. A gente veio para cá, sem piso, começamos a fazer o culto, botamos piso, calor, vamos orar, ar-condicionado, fecha a parede, e Deus está aqui, nos sustentando, Deus está aqui, fazendo milagre, Deus está aqui, atraindo pessoas e salvando pessoas nessa casa. Você pode aplaudir a Ele, em nome de Jesus? O que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos aprender a agradecer a Deus. Porque a gente olha hoje essa estrutura, a gente esquece de como nós começamos. O que Deus já fez, irmão, ao longo desse caminho. E o que Ele ainda vai fazer. Porque o que Ele já fez não é nem uma porção daquilo que Ele vai fazer. Então agradeça, talvez você não tenha o que você tanto quer hoje, mas você já tem muito do que Deus já fez na sua vida. Agradeça por tudo que Deus já fez, pelas pessoas que Deus colocou na sua trajetória. Ana representa essa essência. Ana nos desafia a soltar aquilo que a gente valoriza demais às vezes, confiando que Deus é aquele que a gente entrega algo e Ele multiplica algo para nos devolver. Uma coisa que eu aprendi, Deus nunca vai me pedir algo para me deixar sem, passando necessidade. Quando Deus nos pede algo, é porque Deus está pronto para multiplicar esse algo e me devolver de uma forma multiplicada. Porque quando Deus nos dá, Ele pensa no nosso transbordo, naquilo que a gente vai conseguir abençoar e tocar em outras pessoas. Foi isso que Deus estava fazendo para Ana. Deus diz, eu vou te dar um filho, mas não será um filho, será Samuel, aquele que vai mudar a história de Israel, aquele que vai deixar um legado para as nações. Deus está dizendo a você nessa noite, sabe a tua oração, sabe o teu pedido, eu estou pronto para liberar, mas você precisa estar pronto para me consagrar, porque quando eu te der, não será sobre você, será sobre a sua geração, será sobre um legado que você vai deixar. Enxergue assim. A pergunta é, o que você está segurando que pertence a Deus? Porque Ana poderia segurar Samuel, Deus já deu, agora é meu, não solto por nada. Quantos de nós às vezes não fazemos assim? A gente pede a Deus, Deus nos dá. A gente diz, Senhor, se o Senhor me der, vai ser usado para o Senhor, vai ser usado para a tua glória. Ah, Senhor, se o Senhor me der esse carro, vai ser usado para a tua obra. Não tem coragem de pegar um irmão ali, de dar uma carona, de ajudar alguém. Ah não, porque eu vou botar no meu carro, vai sujar. Quantos de nós a gente não age assim, irmão? Deus nos dá com a sua bondade, sua misericórdia, e a gente vai e retém. Ana tinha tudo para fazer isso, mas ela nos deixa um exemplo de uma fé que vence. É uma fé que consagra tudo a Deus. É uma fé que não está presa aos milagres que Deus faz. É uma fé que não está presa às bênçãos que Deus nos dá. Se Deus falar com você que você tem que entregar, confia e entrega. Não se prenda, porque se você der para Deus, irmão, tenha certeza que Ele não vai deixar você na mão jamais. Você está me entendendo ou não? Então o que será que a gente está segurando que pertence a Deus? Será que nossos talentos? Tem pessoas que Deus deu talento aqui e fica segurando, quando deveria estar usando para Deus.
usando para a obra do Senhor. Mas não, você está usando talvez para lá fora. Será que não é o seu tempo que você está segurando? Seus recursos? Ana nos ensina, irmãos, a entregar o que é mais precioso para Deus, confiando que Deus vai usar para a sua glória aquilo que nós estamos colocando nas mãos dele. Então hoje eu quero que você saia daqui identificando o que precisa consagrar ao Senhor. O que você precisa consagrar ao Senhor? O que você precisa entregar mais a Deus? Faça um compromisso com Ele, assim como a Ana fez. Coloque nas mãos dele e confie. Essa semana você vai ver Deus responder a você em nome de Jesus. Por último, para a gente terminar, a fé que vence, ela é uma fé que celebra e transborda. É uma fé que vive. Depois de entregar Samuel, Ana não voltou para casa derrotada. Porque a gente pode pensar humanamente falando, como uma mãe gera um filho tão esperado, vê o filho nascer, amamenta o filho. Quando o filho termina de amamentar, mais ou menos ali os 6 meses, 8 meses, 1 ano, Ana vai lá, pega Samuel um dia, belo dia, arruma a bolsinha de Samuel. Samuel olhando para Ana como filho que confiava na sua mãe. Só que Ana sabia muito bem que seria a última vez que Samuel estaria naquela casa. Ela pega as suas roupinhas, bota na bolsa, pega os seus últimos alimentos, bota na bolsa, diz: vamos ali meu filho, coloca a bolsa nas costas, sai com Samuel em direção à igreja e sabe que ela vai voltar sozinha. A gente pode humanamente falar, dizer que, poxa, Ana vai lá, vai deixar de forma triste, vai ficar com o coração partido, vai ficar lá chorando na porta da igreja, dizendo: meu filho, vai voltar para casa derrotada. Olha para essa pessoa e diz assim: quando você trabalha com Deus, se você tem uma fé em Deus, você nunca voltará derrotado para casa. Pode aplaudir a ele aí, em nome de Jesus? Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque se você ler o capítulo 2 de Samuel, você vai ver que enquanto Ana volta para casa, ela volta com um cântico de louvor nos seus lábios. Ela não volta chorando, ela volta adorando. Ela não volta se lamentando, ela volta agradecendo. Ela não volta com o coração partido, ela volta com o coração mais cheio da presença do Senhor. Uau, que fé é essa, irmão? Essa é a igreja do Senhor. Porque é uma igreja que faz diferente a isso, irmão. Tem uma coisa desajustada. Essa é a fé que eu profetizo que vai tomar a sua vida, o seu coração, vai tomar a sua mente, vai tomar a sua casa, vai inundar o seu lar. Os seus serão contagiados por esse nível de fé aí que você está vendo aqui. Quando as pessoas acham que você está voltando para casa derrotado, não, você está voltando para casa mais aleluiado, mais glorificado da presença do Senhor. Uau, você vai andar mais aleluiado por aí, irmão. Celebrando a soberania de Deus. Sabe o que ela diz? Oh, meu Deus, meu coração se alegra no Senhor. Uau! Como assim, pastor? É uma coisa ilógica, humanamente falando. Você pega o seu único filho, seu filho amado, esperado, um milagre que Deus deu. Você vai lá e deixa a Eli, cuida dele agora. Eu estou indo, viu? Toma a bolsinha dele, toma as roupas dele. Ele come verdurinha, ele come feijão, ele come isso. Tá bom, Samuel? Fica aí. Deus te abençoe, Samuel. Ah, mãe, até quando? Até nunca mais. Como, humanamente falando, alguém pode sair de um ambiente como esse, de uma teórica derrota, para louvar, engrandecer e regozijar o nome do Senhor na sua vida? Essa fé levou Ana a viver uma plenitude, um transbordo da sua vida, tocando nas gerações. Ana tocou nas gerações e até hoje está tocando nas gerações. Por quê? Porque o seu filho, Samuel, se tornou
o maior profeta e juiz que Israel já conheceu. Qual? Eu quero profetizar que aquilo que você vai gerar vai tocar nas gerações e vai se tornar algo grandioso na sua família, na sua casa, nos seus dias. Não será algo comum, será algo poderoso. Não será só um filho, será um legado que você vai gerar. Tome posse disso, levante sua mão direita e diz: eu tomo posse, em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor vai gerar através de mim será algo grande, poderoso, vai tocar nas gerações. Aleluia! Se você crê, aplauda Ele, glorifique o nome do Senhor. O que essa igreja gera é algo que vai tocar nas gerações. Não é só sobre nós, não vai parar em nós, não vai parar em você, vai passar pela sua geração, vai tocar na próxima geração, vai abençoar a terceira geração, a quarta geração, até a volta de Jesus. Ana viveu aleluiada, Ana viveu essa glória de Deus, e a sua atitude, irmãos, de entrega resultou em uma vida abundante. Por quê, pastor? Porque não foi só para ela, foi para toda uma nação. Foi para toda uma nação. Foi para toda uma nação. Eu não sei quem Deus está falando aqui, mas Deus vai fazer nascer algo em você que vai tocar na nação. Não sei porque eu estou dizendo isso aqui, mas se você está aqui, toma posse e receba. O que Deus vai fazer gerar através de você, seja uma empresa, seja um negócio, seja um filho, seja o que for, Deus vai levar para tocar em uma nação. É isso. A fé de Ana nos faz lembrar que pequenas ações podem gerar grandes resultados, que vão além da nossa vida. Como Jesus diz em Mateus 5,16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, onde somos chamados a brilhar, que não vai falar só sobre nós, vai falar sobre aquele que nos deu tudo, aquele que nos entregou tudo. A fé de Ana não terminou em sua vitória pessoal, porque Ana viveu para abençoar outras pessoas. Ana tinha um prazer na sua vida de servir as pessoas, de abençoar as pessoas, de ser generosa para as pessoas. Essa é a essência dessa igreja. Nós não vivemos para nós mesmos, vivemos para abençoar as pessoas, para servir e amar as pessoas. É assim a mensagem que o Senhor nos ensina. Como igreja nós somos chamados a viver de forma que a nossa fé gere impacto nas pessoas, levando a luz e a esperança para um mundo que está em trevas e perdido. Hoje o Senhor nos chama a nos comprometermos com esse nível de fé, uma fé que vence. Não é uma fé que desiste, não é uma fé que anda desanimado, não é uma fé que anda descomprometido, não é a fé que anda querendo fazer de qualquer jeito. Não, é a fé que vence. Nos dias difíceis eu tenho uma fé que me faz vencer. Nos dias de lamento eu tenho uma fé que me faz continuar. Nos dias de luto eu tenho uma fé que me faz reescrever a história. Nos dias de perda eu tenho uma fé que me faz recomeçar. Nos dias que eu estiver mais dolorido, triste, que não tenho mais ninguém, que eu fui abandonado, eu tenho uma fé que me faz enxergar que em Jesus há esperança, nada está perdido, e eu viverei os melhores dias da minha vida, porque a minha fé me faz permanecer. Não desista, não desista de viver os sonhos que Deus colocou no seu coração, porque se Deus colocou algo no seu coração, como Ele colocou no coração de Ana, é porque Deus já tinha a realização para liberar. E olha, diz essa pessoa que está ao seu lado, para a gente terminar, diga assim: o que você vai entregar para Deus, Deus vai te devolver, e vai usar através de você, para salvar muitas pessoas. Não, você não entendeu não, você não entendeu, porque se você entender, você estava aleluiado, dando glória a Deus. O que você vai entregar para Deus, Deus vai te devolver multiplicado e vai usar através de você para salvar e abençoar outras pessoas.
Quero terminar contando uma história. Havia um jovem agricultor na sua cidade, seu vilarejo. Todo ano havia um concurso de agricultura. E aquele agricultor que colhesse os melhores frutos, levasse para esse concurso, ele receberia o prêmio, o primeiro prêmio, venceu o concurso. Então esse agricultor, ele passou um ano todo cuidando daquele fruto, com muito amor, dedicação, porque o fruto estava lindo. Era tipo uma goiaba diferente. E aí, o concurso chega, ele colhe o fruto, prepara o fruto para apresentar no concurso. Mas aí certo dia, ele lembrou da história de Ana. E ele disse: Senhor, tu sabes que eu quero muito ganhar esse concurso. Já há tempo que eu venho tentando. Mas o Senhor me fez lembrar da história de Ana. Está aqui. Eu quero consagrar o Senhor. Eu quero te entregar. Deus disse: então entregue. Como? Doe para alguém. Ele disse: mas isso é o fruto que eu passei um ano todo cuidando, é um fruto que eu desejo, está lindo, é o melhor que eu tenho. Deus disse: entregue. Ele vai para a cidade do vilarejo, chega lá, ele visita uma casa de uma família carente, bate na porta, o pai abre, ele disse: olha, meu senhor, não te conheço, mas eu recebi uma direção de Deus para trazer algo para vocês, está aqui. O homem diz: o que é isso? Ele diz: é o meu melhor fruto, o fruto que eu passei um ano todo cuidando, e eu vou participar do concurso da cidade. Ele diz: eu sei, o concurso é esse, mas eu vim te entregar. O homem disse: mas você não vai levar para o concurso? Ele diz: é, mas Deus está me pedindo para entregar a você. E não me pergunte por quê, porque senão eu vou levar de volta. E ele foi embora. Aquele pai botou para chorar, porque ele estava com um filho adoecido, prestes a morrer. E ele veio descobrir que aquele fruto tinha um elemento que era exatamente o nutriente que o filho precisava para ser curado. E o homem vai embora. Chega a semana do concurso, o homem vai lá, pega outro fruto que ele tinha, participa do concurso, e o final da história, ele não vence, ele perde o concurso. Ele volta para casa com o coração partido, porque foi um ano todo de investimento, e ele não conseguiu o sucesso que ele desejava. 2 dias depois, ele recebe um convite: venha, nós vamos realizar uma grande festa de gratidão por todos aqueles que participaram do concurso. E lá estava ele, meio abatido, com um semblante, entristecido, porque estava lá o vencedor, o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, todo mundo festejando, agradecendo. Quando de repente ele é surpreendido, porque entra um jovem garoto, toma o microfone, ele diz: eu quero dizer algo aqui. Abriu a carta e ele começa a ler a carta. Eu quero agradecer a um homem, que eu não sei o nome, mas eu sei que ele bateu na minha porta e ele me deu a salvação para a minha vida. Ele deixou aquilo que eu precisava para me salvar. Essa história precisa falar comigo e com você, porque às vezes a gente não faz ideia do que Deus pode fazer com a nossa entrega. Às vezes a gente quer olhar só para a nossa razão, mas a gente precisa olhar para a mensagem daquela cruz e entender que se Jesus, que era o fruto mais precioso que o Pai tinha, Ele entregou por você e por mim, nós precisamos aprender a ter uma fé que vence, ao ponto de consagrar e entregar tudo que for preciso para ver o Senhor nos usar para salvar mais alguém. Eu tenho certeza que Deus vai te usar nessa semana para você levar cura, levar salvação,
levar esperança para alguém que está perdido nesse tempo. Você recebe isso?